Olá para vocês que acompanham o canal Cartas na Mesa. Espero que vocês estejam bem. Eu tô com frio hoje aqui. Tô um pouco resfriada, tô com frio. Vamos lá. Vamos fazer esse vídeo. Quero falar para vocês a respeito da carta da cobra, tá? Da serpente, porque é uma coisa que as pessoas me perguntam demais, assim. Então, resolvi fazer um vídeo, né, para acabar com algumas dúvidas e colocar, assim, meu ponto de vista, né, a respeito dessa carta, tá bom? Essa daqui, carta da cobra do Lenormand, e a gente tem essa cobra aqui, a serpente, né, que é do baralho cigano, tá? Baralho brasileiro. Bom, o que que acontece aqui? Essa carta, muitas vezes, ela é vista como traição, né? Aliás, assim, praticamente é o atributo principal dessa carta. Toda vez que ela aparece numa consulta, né, o consulente, ele fica de cabelo em pé, né? Apareceu a carta da cobra, já tá, né, já tem aquela ideia de que pode ter uma traição, alguma coisa acontecendo, tá? Claro que essa carta, o que acontece? Toda vez que ela aparece numa leitura, a gente precisa ter cautela na hora de interpretar essa carta e precisa ter cautela pelo simples fato dela ter aparecido ali, tá? Porque alguma situação que pode sair fora um pouco da normalidade pode estar acontecendo, tá? Então aí vai depender muito do contexto, da pergunta, do método que você está utilizando, em qual casa essa carta vai cair, tá? Então tudo isso é importante ser avaliado, certo? Por exemplo, essa carta ela representa traição, mas não somente a traição afetiva. Ela pode ser o tipo de traição em várias esferas. Ou seja, a pessoa que mente para você sobre qualquer assunto, tá? Sobre uma situação financeira, uma pessoa que mente sobre algo que você considera importante, que você gostaria de saber, mas essa pessoa ela não quer falar a respeito do assunto, então ela mente. Ah, é muito interessante frisar, por exemplo, um tipo de situação que eu já vi. A pessoa ela tem um vício. E aí ela diz que deixou esse vício, por exemplo, a pessoa fala que não está mais bebendo, que não está mais fumando, ou utilizando, né, algum tipo de substância ilícita. Só que, na realidade, essa pessoa ela está fazendo isso, mas ela está fazendo escondido, então assim, ela está mentindo, né? E mentindo muitas vezes sobre situações, coisas relacionadas a dinheiro, né? A pessoa às vezes ela tem uma dívida, está toda enrolada financeiramente. Aí ela diz para a esposa ou diz para o marido que está tudo bem, né, que não tem problema nenhum. Então é um tipo de traição também, né? Porque muitas vezes quando acontece esse tipo de mentira, a outra pessoa ela acaba sendo envolvida nos problemas que essa mentira vai acarretar no futuro. Então, é uma carta que com certeza, quando ela aparece numa leitura, precisa se ter bastante cuidado, bastante cautela, para saber aonde que ela está atuando, né? Onde que essa mentira está atuando, aonde que essa complicação ela está atuando, né? E outra coisa também que eu acho bem interessante falar sobre essa carta é o seguinte: a questão do comportamento. O que que acontece? Aqui, obviamente, é uma carta que fala bastante sobre atração física, tá? Eu não vou falar certas palavras porque o YouTube pode me barrar, né? Como tem barrado algumas pessoas, né? Então, não dá para você falar muita coisa, né? Enfim, a gente tem que ter uma cautela naquilo que a gente está falando, né? Assim como a gente tem que ter cuidado com a carta da cobra também. Então, aqui nesse caso, o que que acontece? Aqui fala muito de sedução, de atração física, fala de libido, não é? Então, quando essa carta aparece dentro de uma pergunta sobre sentimentos, aqui provavelmente vai falar que existe desejo, existe uma atração, existe aqui uma libido, tá? Não necessariamente que tem um sentimento. E claro que as outras cartas seguintes elas vão dar mais pistas, né, de como essa situação ela pode evoluir. Se isso vai ficar parado simplesmente no desejo ou se pode evoluir para algo maior, que seja somente o desejo, a atração e tudo mais, tá? Essa carta ela tem esse aspecto também. Agora, com relação ao comportamento, tá? Vamos dar uma olhadinha no comportamento. Às vezes, essa carta, quando ela sai, ela pode falar que o relacionamento simplesmente é tóxico. Pode falar que tem muita briga, que é um relacionamento onde uma das partes ela não sente reciprocidade.
A outra parte, ela pode agir de um modo frio, uma pessoa, pode mentir descaradamente, pode ser uma pessoa que não está nem aí, que para conseguir as coisas ela tem a capacidade de manipular o parceiro, a parceira, entende? Então essa carta ela também está dentro desse contexto, né, de comportamento, de atitudes, tá? E uma coisa que é muito interessante, né, nessa carta dentro da parte de relacionamentos, normalmente quando existe uma briga dentro da relação, o comportamento da pessoa, quando essa carta aparece, é de vingança. Então, é aquele tipo de pessoa que você quer conversar, a pessoa fica muda, você manda uma mensagem para ela não te responde, ou então ela responde para você de um modo muito frio, sabe? Então, aqui a gente tem esses padrões de comportamento, de frieza, de ruindade mesmo, né? A pessoa é má, a pessoa, ela, sabe, ela é terrível. Ela não tem aquela empatia, não, entendeu? Se ela tiver que ser fria, ela vai ser, tá? Isso no comportamento. Pode ser aquele tipo de pessoa que pode querer fazer você pensar que ela tem outra, quando às vezes na realidade ela não tem ninguém. Pode gostar da ideia de provocar ciúmes, entende? Então aqui tem todo o sentido de vingança e provocação quando existe uma briga, tá? Então tem esse tipo de comportamento. E uma outra coisa também, estou falando as coisas que eu vou me lembrando aqui, tá? Normalmente a cobra, ela pode falar sobre traição, claro, a traição afetiva. Ela fica muito forte quando tem algumas cartas presentes. E principalmente, né, a gente vai olhar a disposição dessas cartas. Por exemplo, a cobra junto com o anel. Ela pode falar de um relacionamento onde existe, né, uma terceira pessoa ali rondando, tá? Coração pode falar de amante. Quando você tem livro ali junto, pode falar de um amante, um amor secreto, né, algo proibido também, né? Tem muito essa coisa de algo proibido, relação proibida, tá? Então, essa carta ela pode simbolizar muitas coisas, ela tem muitos aspectos, muitos significados. E, às vezes, pode ser leviano, quando essa carta aparece, falar assim, olha, você está sendo traído. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Com a consulta, com a leitura que a gente está fazendo, e não ser leviano de jogar isso na cara da cliente ou da consulente, tá? O que a gente pode dizer é para que se tenha uma atenção, dependendo da conjunção, das cartas que estão próximas, se tem uma traição acontecendo ou não, tá? A gente tem que orientar a pessoa da melhor maneira possível. Porque quando essa carta aparece, o que a gente pode dizer, na verdade? Para que a pessoa tenha uma atenção, para que ela procure observar se não tem algo estranho acontecendo, se a pessoa não está tendo um comportamento diferente, se ela não está mais fria com ela, se ela não está agindo de um modo estranho, mais fria, se ela percebe que tem algum comportamento, alguma mentira que essa pessoa está contando, se ela mudou seus hábitos, né? Se ela não está desviando do assunto, tá? Quando você vai perguntar alguma coisa, né? É claro que se alguém tem suspeita de traição, é ridículo você chegar para a pessoa e perguntar, você está me traindo. É estúpido até. Desculpa quem já fez isso, mas é estúpido você perguntar para a pessoa se ela está te traindo. Claro que se uma pessoa está traindo, ela nunca vai admitir isso, né? Então, seria mais no campo da inteligência, né, e da investigação para saber o que pode estar acontecendo, o que pode estar ocorrendo, tá? Então, essa carta, ela representa muitas coisas. Ela não é só traição, a traição afetiva. Ela pode compor um outro tipo de traição, tá? Então, dentro de um relacionamento, quando essa carta aparece, ela tem esses significados mais ligados à manipulação, relacionamento tóxico, como eu disse, tá? Muitas vezes ela não mostra que tem outra pessoa, mas sim que o relacionamento do casal
É um relacionamento complicado, difícil, onde não tem reciprocidade, onde um parceiro quer que o outro faça só o que ele quer, onde existe um egoísmo muito grande, uma manipulação, tá? Então, essa carta, ela representa tudo isso, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Vou trazer mais vídeos assim para vocês. Muito obrigada e até a próxima.